Um rapaz de 22 anos que atropelou e matou o sogro depois de uma discussão entre os dois, se apresentou à polícia acompanhado de seu advogado. E como estava com prisão já decretada, conforme nós já havíamos anunciado aqui, ele se apresentou e foi enjaulado. Prestou depoimento ao delegado e foi levado para a delegacia de polícia, para a cadeia pública de Londrina. O Samuel Correia dos Santos alegou que não teve a intenção de matar o pai da sua esposa. E o que me surpreendeu, que a moça com quem ele tem esse relacionamento, filha do que morreu, estava com ele, junto com o advogado, procurando socorro para o marido, para o namorado, não sei qual é a união que eles têm, se eles vivem maritalmente, se eles têm união estável, se eles são casados no papel ou não. A verdade é uma só. A informação é de que o pai agredia os namorados da menina. Inclusive, já tem um boletim de ocorrência anterior que denunciava isso, porque o outro namorado dela também teria sofrido com as agressões. E o detalhe importante do carro, né? O áudio da esposa, que teria visualizado tudo o que aconteceu, dava conta de que o carro teria sido usado em velocidade para atropelar esse senhor. Ele teria batido no capô, teria batido também contra o para-brisa e contra o teto do veículo, supostamente amassando o carro, né? Porque se o carro está em velocidade, você atropela alguém inadvertidamente, não precisa ser intencionalmente, você acaba tendo avarias no veículo. E o detalhe interessante é que o carro não tinha nenhuma avaria dessas no teto, mas na lateral do veículo realmente ficou ali uma demonstração de que houve uma colisão. Quem será que está falando a verdade, hein? É a mulher do rapaz que morreu? Ou é o autor do crime? Que, segundo consta, seria namorado, marido, sei lá, da filha dele. E a filha está contra o pai. Preste atenção na reportagem. O carro usado por Samuel Correia dos Santos no atropelamento que tirou a vida de José Luiz Paio Júnior, de 41 anos, foi entregue à Delegacia de Homicídios pelo advogado de defesa. O veículo não apresenta marcas visíveis, como riscos, trincas ou amassados, e vai passar por perícia. Para saber se há algum tipo de material orgânico no veículo, se tem riscos, avarias, enfim, que possam atestar o atropelamento. Samuel se apresentou na delegacia e negou a intenção de matar o sogro. Segundo a versão do meu cliente, tá? A vítima tentou entrar na frente do carro para impedir que ele fosse embora para continuar a discussão. E ele não deu tempo de frear. De acordo com a defesa, Samuel teria tentado prestar socorro à vítima, mas teria sido impedido pela sogra. Com medo de linchamento, foi orientado a deixar o local. Logo na sequência, procurou um advogado e entregou o carro. A filha da vítima, namorada do motorista, contou que tem boletins de ocorrência contra o pai em situações passadas de briga. Ela veio aqui no escritório muito nervosa, chorando, disse que ela tinha certeza que o pai que causou a situação, inclusive ela relatou aqui para nós, tá? Que o pai ela já tem boletim de ocorrência contra o pai, porque o pai tentou agredir outros namorados dela, ela tem boletim de ocorrência, ela não mora com o pai, porque diz que o pai é muito agressivo, então ela mora com a avó dela, então tem esses detalhes que tem que ser apurado, né? No último fim de semana, Samuel e José Luiz teriam discutido por conta de um serviço que, segundo a esposa da vítima, não foi executado pelo jovem. Em um áudio, ela relata que, depois da discussão, o genro acelerou o carro e atropelou o sogro. Ele acelerou o carro e passou, jogou o Juninho para cima. No entanto, que ele foi conseguir frear o carro metros para frente, jogou o Juninho para cima. Só que na hora que o Júnior caiu, o Júnior bateu no capô, bateu no para-brisa, bateu no teto do carro e caiu no chão. Voou por cima do carro. Só que na hora que ele caiu dentro daquela canaleta e bateu a cabeça lá no começo do tubo, lá numa ponta do tubo que estava lá. Por uma bobeira, por uma besteira, por uma molecagem daquele moleque. Samuel foi preso preventivamente. A defesa vai pedir um habeas corpus para que ele responda ao processo em liberdade. Se não houver um relaxamento de prisão para ele responder domiciliar ou em liberdade, a gente vai pedir no tribunal um HC. O HC é o habeas corpus, né, amigo? Que daí tem o condão de poder liberar, de poder fazer com que o genro
que matou o sogro, seja num acidente de trânsito, seja porque o sogro se jogou na frente, seja porque matar alguém. Artigo 121 do Código Penal. No primeiro entendimento do delegado de polícia, começando com as investigações, mesmo antes, inclusive, de ter ouvido o próprio preso, o delegado tinha a convicção forte e firme de que o carro foi utilizado como uma arma para matar o sogro e não um acidente de trânsito. Já vem a defesa com a versão contrária, diz que o sogro teria pulado na frente e não teria sido esse atropelamento que a esposa relatou neste áudio, porque os danos no veículo não são observados, né? E se realmente uma pessoa caísse em cima desse carro, tinha que estar amassado, tinha que estar riscado, tinha que estar alguma avaria, tinha que ter no veículo, né? O advogado fez questão de segurar o carro do jeito que ele estava, tirou fotos, inclusive, horas depois que o crime aconteceu, e guardou essas fotos. Inclusive, ele passou do telefone celular dele para o e-mail do escritório, ou seja, para poder comprovar realmente o horário que as fotos foram tiradas, para não falar depois, não, porque consertaram o carro, porque arrumaram o carro, ou algo nesse sentido. Então, o advogado disse que se precaveu de qualquer versão posterior que pudesse acontecer nesse sentido, né? Quem que está falando a verdade? A polícia, evidentemente, quer descobrir. A verdade é uma só, o sogro não vai voltar. Não vai. A estupidez poderia ter sido evitada? Poderia. Mas quem tem razão nessa conversa? Quem?